Pare de esperar explicações. Recupere sua paz, sem depender de ninguém. Você já percebeu como a gente passa a vida esperando que alguém diga algo que nunca vem? Um pedido de desculpas, uma explicação, uma confissão tardia que na nossa mente traria alívio. A gente chama isso de fechamento. Mas a verdade é que o fechamento que você está esperando talvez nunca chegue. E quanto mais você espera, mais adia a própria paz. Tem gente que passa anos presa a um ciclo emocional por causa de uma conversa que nunca aconteceu. Fica refazendo a cena 1000 vezes na cabeça, imaginando o que diria, o que ouviria, o que mudaria. Mas o que o estoicismo nos ensina é simples e poderoso. Você não precisa de um final perfeito para seguir em frente. O fechamento não está na resposta do outro, está na sua escolha de se libertar agora. Neste vídeo, você vai entender por que esperar explicações pode estar drenando sua energia e como quebrar esse ciclo hoje mesmo. Vamos explorar, passo a passo, como se reconectar com sua força interior, recuperar sua paz mental e seguir sua vida com dignidade, mesmo quando quem te feriu nunca reconheceu isso. E tem mais. Você vai perceber que o verdadeiro poder não está em ouvir o que gostaria, mas em não precisar mais disso. Essa é uma conversa que vai mudar sua forma de encarar o passado. E, principalmente, vai te ajudar a retomar o controle emocional do seu presente. Parte 1. A paz que você procura. Não está na resposta que falta, mas na escolha que você pode fazer agora. Sabe aquela conversa que nunca aconteceu? Aquela mensagem que você esperou e nunca chegou? O pedido de desculpas que você repassou 1000 vezes na cabeça, mas que nunca saiu da boca do outro? Pois é. O que está te prendendo hoje pode não ser mais o que a pessoa fez, mas o que você continua esperando que ela diga. O problema é que essa espera está custando caro. Cada dia em que você adia sua própria paz na esperança de um fechamento perfeito, você entrega um pouco mais da sua liberdade emocional nas mãos de quem já te feriu. E essa é uma prisão invisível. Porque por fora, você segue em frente. Trabalha, conversa, posta, sorri. Mas por dentro, ainda está acorrentado a um desfecho que talvez nunca venha. E a verdade dura é, talvez nunca venha mesmo. E está tudo bem. Porque o estoicismo nos lembra que o nosso poder não está no que os outros fazem ou deixam de fazer, mas no que a gente escolhe fazer com aquilo. Não é a ausência de explicação que nos fere, é a expectativa constante de recebê-la. O verdadeiro veneno é o talvez um dia que você repete em silêncio. É isso que adia sua cura. É isso que impede sua paz de começar agora. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre eles. E você tem repetido qual opinião sobre o que aconteceu? Que você precisa de uma resposta para seguir em frente? Que só depois do pedido de perdão poderá respirar aliviado? Que ainda não pode virar a página porque falta o ponto final? Se for isso, então quem está segurando a dor agora? É você. É duro ouvir isso, eu sei. Mas é libertador quando a ficha cai. Porque isso significa que você não depende mais da consciência de ninguém. Você só precisa da sua. A partir de agora, você pode fazer algo mais poderoso do que esperar. Pode escolher o encerramento, não o do outro. O seu. Isso é o que transforma o estoicismo em prática viva. Não é sobre fingir que não doeu. Não é sobre esquecer. É sobre recusar-se a continuar sangrando por algo que já passou. É sobre dizer, com firmeza, eu mereço paz. E eu não vou adiar isso por ninguém. Se isso está doendo, é porque está ensinando. E se está ensinando, é porque você está pronto para aprender. E se está pronto para aprender, então também está pronto para soltar. Parte 2. A espera pelo fechamento. É a nova forma de autoabandono. Tem gente que se afastou de você sem explicar nada. Sumiu. Ignorou. Desapareceu como se nada tivesse acontecido. E o que ficou foi o eco de tudo o que não foi dito. Nesses casos, a ausência de palavras pesa mais do que qualquer ofensa. Porque quando alguém silencia, você é deixado com o trabalho sujo. Interpretar, reconstruir, justificar.
E muitas vezes, você acaba jogando a culpa para si mesmo. Será que eu fiz algo errado? Será que eu fui demais? Será que eu mereci isso? E é aí que nasce o abandono interno. Porque o outro pode até ter ido embora, mas quem continua se machucando com isso é você. Esperar um fechamento de alguém que não quis, ou não teve coragem, de dar é como esperar flores de um campo que já foi queimado. Não vai brotar nada ali. E quanto mais você insiste em colher explicações de quem já virou as costas, mais você se afasta de si mesmo. O verdadeiro abandono começa quando você desiste de se cuidar porque alguém desistiu de te explicar. O estoicismo nos mostra um caminho diferente. Um caminho onde você não precisa mais negociar a sua paz. Onde você não depende mais da coerência do outro para validar o que você sentiu. Marco Aurélio dizia: se está ao seu alcance, não perca tempo com o que não está. E o que está ao seu alcance agora? Decidir que você não vai mais sangrar esperando por palavras que não chegam. Decidir que o seu valor não diminui porque alguém foi covarde demais para encarar uma conversa. Decidir que você não vai mais se calar só porque o outro silenciou. Você não precisa de um ponto final para fechar o capítulo. Você só precisa decidir que o que está escrito ali não merece mais ser relido. Isso não é frieza, é dignidade, é maturidade emocional. É olhar para o vazio deixado por alguém e dizer: aqui dentro, quem decide sou eu. Quando você para de esperar o outro voltar para terminar o que começou, você descobre que é possível seguir com a história, mesmo que a última página tenha ficado em branco. E tem mais. Cada vez que você silencia a sua própria voz esperando ouvir a do outro, você se distancia da única pessoa que realmente pode te curar: você. Então talvez seja hora de fazer algo diferente. Não para esquecer o que doeu, mas para finalmente colocar essa dor no lugar certo, no passado. Parte 3. O custo emocional de esperar que o outro se toque. Você já percebeu quanto tempo e energia emocional são consumidos pela expectativa de que o outro um dia perceba? Que ele entenda o mal que causou? Que se arrependa? Que volte e diga: eu errei. Às vezes, você não diz isso em voz alta, mas essa esperança silenciosa está ali, agindo como uma corrente invisível. Você continua tocando sua vida, mas carrega esse peso. E a cada aniversário, a cada lembrança, a cada coincidência que te faz pensar na pessoa, aquela expectativa se reativa. Você espera que o outro mude, que a ficha dele caia, que ele venha até você com arrependimento nos olhos e as palavras certas nos lábios. Mas sabe qual é a verdade que liberta? Pode ser que isso nunca aconteça. E mais, talvez a pessoa nem tenha a consciência necessária para perceber que fez algo errado. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido vai retomar o seu poder. O estoicismo ensina que o que está fora do nosso controle deve ser deixado de lado, não por negligência, mas por sabedoria. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a distinguir o que está em seu controle daquilo que não está. E esperar o reconhecimento do outro não está. Você não controla se a pessoa vai amadurecer, refletir, ou até se ela tem caráter suficiente para lidar com a verdade. Mas você controla o que faz com a ausência disso. Você pode usar essa ausência como âncora ou como impulso. Pode fazer dela o motivo pelo qual você estagna, ou o empurrão que precisava para crescer. Toda vez que você adia sua paz esperando consciência alheia, está dizendo para si mesmo: eu só posso ficar bem quando ele a perceber. E isso é um preço emocional alto demais. Porque talvez o outro nunca veja o que fez, nunca entenda como te afetou. E você vai deixar sua felicidade congelada por causa disso? Vai colocar sua cura nas mãos de alguém que não soube nem cuidar de você quando era presente? Não. A partir de agora, você pode escolher algo mais poderoso. Se libertar sem precisar que o outro compreenda. Não porque você é frio, mas porque você se respeita demais para continuar alimentando uma ausência. Essa decisão, de soltar o quando ele entender, é uma virada de chave. Ela separa quem ainda vive em função da ferida de quem já está disposto a cicatrizar. E você sabe o que vem depois disso. Espaço.
Espaço para você. Para sua vida recomeçar, sem pendências emocionais travando sua alma. Parte 4. Quando o silêncio do outro te faz duvidar da sua própria história. Existem silêncios que gritam mais do que palavras duras. Quando alguém some, não responde, não explica, não se posiciona. Esse silêncio não é vazio. Ele é um peso. E muitas vezes, esse peso começa a esmagar a sua própria percepção da realidade. Você começa a se perguntar: será que eu exagerei? Será que eu entendi errado? Será que fui sensível demais? E de repente, você já não confia tanto na sua memória, nas suas emoções, nem na sua versão da história. É como se o silêncio do outro apagasse pouco a pouco a nitidez do que você viveu. Mas isso não é culpa sua. Isso é o que acontece quando colocamos a validação da nossa dor nas mãos de quem causou essa dor. É um ciclo cruel. Quem te machucou não reconhece, e você, em vez de se proteger, começa a duvidar de si. O estoicismo oferece um respiro nesse caos. Ele não te manda esquecer, nem engolir. Ele te convida a recuperar o senso de realidade, com base na sua razão, na sua integridade, na sua lucidez. Marco Aurélio dizia: a alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos estão sendo coloridos pela dúvida implantada por quem se calou, talvez seja a hora de repintar esse quadro. Porque o que você sentiu foi real. O que te afetou de verdade. O silêncio do outro não tem poder de reescrever o que você viveu. Só tem poder se você permitir. E tem algo importante aqui. Pessoas que se beneficiam da sua dúvida vão continuar alimentando esse silêncio. Porque enquanto você se questiona, você não cobra. Enquanto você se culpa, você não exige. Enquanto você espera, você se paralisa. Então chega. Chega de colocar a sua história em julgamento porque o outro preferiu desaparecer. Você não precisa da confissão de ninguém para validar a sua dor. Você estava lá. Você sentiu. Isso basta. A partir de agora, toda vez que essa dúvida tentar entrar, lembre-se: o silêncio do outro não é neutro. Ele comunica. Ele manipula. Ele tenta inverter a lógica para te fazer esquecer o que você já sabe. Mas você sabe. No fundo, você sempre soube. E talvez só esteja esperando alguém confirmar. Então, deixa eu ser essa voz agora. Você não inventou nada. Você só amou, confiou, se entregou, e isso foi usado contra você. Mas não precisa mais ser assim. Você não é fraco por ter sido ferido. Fraco é quem fere, e não tem coragem de sustentar o próprio impacto. E você não precisa mais carregar isso como se fosse sua responsabilidade consertar o que não quebrou. Parte 5. A ilusão do talvez um dia, e o poder de dizer: já chega. Talvez um dia ele entenda. Talvez ela volte. Talvez me peça desculpas. Talvez perceba o quanto me feriu. Esses pensamentos parecem inofensivos, mas na prática, funcionam como ganchos emocionais que te mantêm preso. O talvez um dia é uma cela confortável, onde você adia sua cura na esperança de que o outro, em algum momento do futuro, tenha a consciência que não teve no presente. É como deixar a porta entreaberta, acreditando que o que partiu ainda pode voltar e consertar o que quebrou. Mas aqui vai uma verdade que liberta. Quem quis realmente reparar, já teria feito algo. O silêncio prolongado também é uma escolha. A ausência também é resposta. E a falta de esforço para te encontrar diz tudo sobre a prioridade que você ocupava na vida da outra pessoa. O estoicismo ensina que a nossa paz não pode depender de vontades externas. Sêneca dizia: é a qualidade do tempo, não a quantidade que importa. E se você já esperou meses ou anos por um retorno que nunca veio, talvez o tempo já tenha te mostrado o suficiente. O que falta agora não é mais uma explicação. O que falta é uma decisão. Dizer basta. Dizer basta não é ser radical. É ser honesto consigo. É encerrar ciclos que se arrastam não por amor, mas por apego ao que poderia ter sido. E enquanto você fica nesse talvez um dia, a sua vida real passa. Seus dias seguem,
mas com um pedaço de você parado lá atrás, congelado na última mensagem visualizada e não respondida. Você merece coisa melhor do que isso. Você merece estar inteiro no presente, e não fragmentado entre passado e esperança. A verdade é que algumas pessoas só voltam quando percebem que você finalmente seguiu em frente. Mas aí já é tarde. Porque o seu amor próprio reconstruiu o que o silêncio deles tentou destruir. E essa reconstrução não é feita de mágoa. É feita de consciência. De olhar para si com respeito e dizer: eu não sou plano B. Eu não sou rascunho. Eu não sou alguém a ser lembrado quando tudo der errado para você. Então, se hoje ainda há um talvez dentro de você, olhe bem para ele. Questione. Pergunte se vale a pena continuar carregando essa dúvida. Porque existe um outro caminho. Mais leve, mais honesto, mais justo com você. E ele começa com uma frase simples, mas poderosa. Já chega. Parte 6. O dia em que você decide parar de pedir permissão para ficar em paz. Chega um momento em que você simplesmente cansa. Cansa de esperar reconhecimento, de colecionar quase, de implorar mentalmente por algo que nunca vem. E não é um cansaço comum. É um esgotamento emocional silencioso, daqueles que não se vê por fora, mas te desmonta por dentro. Você vai acordando aos poucos para uma verdade dura. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai fazer por você o que você ainda não teve coragem de fazer por si. E esse momento, embora doloroso, é o início da sua verdadeira libertação. Durante muito tempo, você pediu permissão. Não literalmente, mas emocionalmente. Permissão para seguir em frente, para deixar ir, para parar de sofrer, para não mais se culpar. Era como se alguém tivesse que autorizar a sua cura. Como se o outro, com uma única palavra, pudesse selar sua liberdade interior. Mas esse poder nunca foi dele. Sempre foi seu. O estoicismo nos mostra que viver de forma virtuosa não é viver esperando o mundo te tratar com justiça. É viver de forma íntegra, mesmo quando o mundo falha contigo. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como o seu ofensor. E isso inclui não perpetuar dentro de si a dor que o outro causou. Você não precisa de um pedido de desculpas para se permitir respirar de novo. Não precisa que o outro reconheça sua humanidade para você lembrar do seu valor. Porque há um ponto de virada, e talvez ele esteja acontecendo agora, onde você olha para tudo o que engoliu calado, para tudo que te silenciou, e finalmente diz: eu não preciso mais disso para seguir. Esse é o momento em que você deixa de ser vítima da história e passa a ser autor da sua reconstrução. E reconstruir não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É lembrar sem se ferir de novo. É visitar a memória sem se envenenar. É olhar para trás sem se perder no caminho. Quando você para de pedir permissão para ser feliz, começa a andar mais leve. Começa a dizer sim para sua liberdade. E esse sim ecoa por dentro, rompendo todas as vozes que ainda diziam que você precisava esperar, aguentar, suportar. Você não precisa mais se convencer de que foi fraco, imaturo ou exagerado. Você sentiu. Você viveu. E agora, você escolhe. Escolhe sair da posição de quem espera por justiça emocional e entra no papel de quem constrói paz. Ainda que o outro nunca peça desculpas, nunca entenda, nunca volte. E se isso parece doloroso, é porque é mesmo. Mas também é libertador. Porque pela primeira vez você para de depender. E começa a existir por inteiro. Parte 7. Nem todo mundo vai te dar o que você merecia, mas isso nunca foi o fim da história. É difícil aceitar que algumas pessoas simplesmente não vão te dar o que você merecia. Não vão te ouvir, não vão te entender, não vão te acolher como você precisava. E mais do que isso, algumas vão até te culpar por ter sentido demais, por ter esperado demais, por ter oferecido algo que elas nunca pediram. E aí, como fica o seu coração? Como seguir depois de perceber que o outro não era quem você imaginava? Ou pior, que talvez nunca tenha te enxergado como você realmente é. Essa dor é real. E o estoicismo não pede que você negue isso. Ele te convida a aceitar o que está fora do seu controle e, a partir disso, tomar posse do que ainda pode ser transformado.
Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. E quando a visão que você carrega é a de que o valor que o outro te deu define quem você é, então a sua vida começa a girar em torno da falta, do abandono, da humilhação. Mas há uma nova perspectiva. Você não recebeu o que merecia, e mesmo assim, continua aqui. Continua respirando, sentindo, querendo. Isso é força. É nesse ponto que algo dentro de você desperta. Um desejo profundo de parar de se diminuir para caber em espaços apertados. De parar de justificar o silêncio do outro como se a culpa fosse sua. De olhar no espelho e lembrar: eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que escolho fazer com isso agora. Porque a sua história não acaba onde o outro te deixou. Ela continua toda vez que você se levanta. Toda vez que você escolhe se proteger, se priorizar, se refazer. Não com frieza, mas com consciência. Não com raiva, mas com lucidez. A mesma lucidez que diz: talvez eu nunca receba o que queria daquela pessoa, mas posso dar a mim mesmo algo ainda maior: paz. Você merece viver sem ficar constantemente revisitando o passado em busca de sentido. Você merece parar de tentar fazer encaixar o que claramente não tem mais lugar. Você merece a liberdade de ser quem é, sem pedir desculpas por isso. E talvez o mais importante: você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa convencer ninguém de que sua dor foi real. Porque você sabe o que sentiu. Você sabe o que doeu. E saber disso já é o suficiente para começar a se tratar com mais respeito. Mesmo quando o mundo te tratou com indiferença. Parte 8. Você não precisa ser entendido para se libertar. Uma das dores mais silenciosas é tentar se explicar para alguém que já decidiu não te compreender. Você tenta com calma, com paciência, com todos os argumentos possíveis, mas o outro ouve o que quer, interpreta o que convém, distorce o que você diz. E no fim, você se sente cansado. Sente que está gritando dentro de um vácuo emocional, onde nada do que você sente parece ter eco. E é aí que você percebe: não é falta de clareza. É falta de vontade do outro em enxergar. E se o outro não está disposto a te ver, talvez não caiba a você continuar tentando ser visível. O estoicismo ensina que a liberdade não vem de convencer o mundo, mas de aceitar profundamente aquilo que está fora do seu domínio. E uma das maiores formas de escravidão emocional é tentar incessantemente explicar o seu valor para quem escolheu não reconhecê-lo. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E se você ainda está tentando justificar sua dor, sua ausência, seu limite, talvez esteja se afundando num mar de sofrimento evitável. Porque há uma verdade que muda tudo. Você não precisa ser entendido para se libertar. Não precisa de aceitação externa para validar a sua jornada interna. Chega um momento em que você para de se explicar. Não por orgulho, mas por amor próprio. Você entende que a sua paz é sagrada demais para ser jogada na mesa da incompreensão. Que seu silêncio pode ser mais curador do que 1000 justificativas. Que parar de tentar convencer é muitas vezes o primeiro passo para começar a viver. E quando essa compreensão nasce, algo dentro de você muda. O foco deixa de ser o outro e volta para você. Para o que você sente. Para o que você precisa. Para o que você está disposto a construir, com ou sem a validação alheia. Porque a vida é curta demais para gastar energia tentando ser compreendido por quem só quer vencer discussões. A verdadeira vitória é a paz de quem não precisa mais provar nada. Nem amor, nem dor, nem ausência. Você não é exagerado por ter sentimentos profundos. Você não é difícil por precisar de reciprocidade. Você não está errado por querer ser respeitado. E se ninguém te disser isso, diga para si mesmo. Todo santo dia. Até que essa verdade se torne carne. Porque é assim que começa a cura, com uma escolha. E a escolha de hoje pode ser essa: não mendigar mais entendimento onde só há ego. Parte 9. Quando você para de esperar que eles voltem, algo dentro de você retorna. A espera é traiçoeira. No início, parece esperança.
Parece fé no melhor, confiança no tempo, vontade de que as coisas se resolvam com maturidade e afeto. Mas com o passar dos dias, ou meses, ou anos, ela se torna outra coisa. Vira um vazio. Um looping interno em que você acorda todo dia esperando que o telefone toque, que a mensagem chegue, que a porta se abra. Mas o que chega é o silêncio. E o que continua se abrindo é a ferida. O estoicismo nos ensina que há dores que precisam ser encaradas como sinais, não como sentenças. E talvez uma dessas dores seja justamente essa. Perceber que a espera está te paralisando, que você não está mais vivendo, está apenas congelado num tempo que não existe mais. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. E talvez seja essa a virada. Parar de esperar que o outro volte e começar a voltar para si. Você não precisa mais prender sua paz a um retorno que talvez nunca aconteça. Porque no fundo, o que mais machuca nem é o outro ter ido embora, é você ter ido junto. Ter se abandonado na esperança de que quando ele voltasse, vocês dois se encontrariam. Mas e se ele não voltar? E se quem você precisa reencontrar for você mesmo? Esse é o verdadeiro ponto de virada. O dia em que você solta a expectativa e segura a sua própria mão. O dia em que você limpa a casa, não porque o outro virá, mas porque você merece um ambiente de paz. O dia em que você vai dormir mais cedo, não para fugir da dor, mas porque está finalmente cuidando de si. É nesse dia que algo dentro de você retorna. A voz que você calou, a intuição que você ignorou, a coragem que você escondeu. E quando esse retorno acontece, o mundo continua o mesmo, mas você não. Você para de medir o seu valor pela ausência de alguém. Para de se achar insuficiente por ter sido deixado. E começa aos poucos a perceber que o amor que faltava talvez nunca fosse o do outro. Era o seu. Pela sua história, pela sua presença, pelo seu recomeço. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E começa no exato momento em que você decide: eu não vou mais me perder por quem não sabe me encontrar. Porque quem realmente te vê, não te deixa em pedaços. E quem não sabe te ver, não merece mais te cegar. Parte 10. Você não precisa de explicações para encontrar paz. Você passou tempo demais procurando respostas onde só havia negação. Tentou entender o que fez de errado, onde se perdeu, por que o outro se afastou, por que as coisas terminaram daquele jeito. Vasculhou conversas, reviveu momentos, reescreveu mentalmente cada cena. Tudo em busca de uma explicação que nunca veio. E que talvez nunca venha. Mas existe uma verdade que liberta. Você não precisa mais de explicações para se curar. Porque a paz não está em obter uma justificativa perfeita. Ela está em soltar o peso de continuar insistindo em algo que te paralisa. O estoicismo nos lembra que o que nos fere não são os eventos em si, mas o julgamento que fazemos sobre eles. E quando você decide parar de julgar a si mesmo com tanta dureza, algo muda. Você começa a perceber que o silêncio do outro diz mais sobre ele do que sobre você. Que a ausência de um pedido de desculpas não invalida a sua dor. Que o fechamento que você tanto esperava pode vir, mesmo sem reconciliação, mesmo sem retorno, mesmo sem o porquê. Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. E talvez seja isso. Não foi o abandono que te quebrou. Foi ele que te mostrou onde ainda havia feridas. Não foi a falta de explicação que te impediu de seguir. Foi a sua insistência em esperar por uma que o outro nunca teve maturidade para dar. Você não precisa mais esperar. Nem respostas, nem validação, nem arrependimentos alheios. A vida está acontecendo agora. E cada segundo que você passa preso ao passado é um segundo a menos de presença, de conexão, de leveza, de você com você. A verdadeira liberdade emocional começa quando você entende que pode colocar um ponto final, mesmo que o outro tenha deixado a história em reticências. Você pode escolher o fim, pode recomeçar de outra página, pode escrever um novo capítulo que não depende de ninguém além de você. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está voltando para casa.
Já está cansado de carregar culpas que não são suas, dores que não te pertencem mais, esperas que não fazem sentido. Você não precisa de explicações. Precisa de presença, de autocuidado, de um reencontro profundo com sua própria paz. E esse reencontro não é utopia. Ele já começou. Se isso tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Me conte o que mais falou com a sua história. Eu leio tudo e respondo sempre que possível. E se quiser continuar comigo nessa jornada de força emocional e lucidez, inscreva-se no canal e ative o sininho. Os próximos passos já estão sendo preparados.